A tecnologia secreta que o Brasil deu à NASA para a Lua, existe algo nessa história que passa despercebido pela maioria das pessoas. Enquanto o mundo acompanha imagens impressionantes de foguetes, transmissões ao vivo e discursos sobre o retorno à Lua, uma parte essencial dessa missão permanece praticamente invisível. Não aparece nos destaques, não vira manchete principal, mas pode ser exatamente o que garante que tudo funcione como planejado. Depois de mais de 50 anos sem enviar humanos para orbitar a Lua, a missão Artemis II representa um dos maiores desafios da engenharia e da ciência moderna. Mas existe um detalhe que muda completamente a forma de enxergar essa missão. Não basta levar o ser humano até o espaço profundo. É preciso garantir que ele continue funcionando corretamente lá. E é aqui que a história começa a ganhar outra dimensão. Porque, ao contrário do que muitos imaginam, o maior risco não está apenas nos sistemas da nave, na propulsão ou na trajetória. Está no próprio corpo humano, está na mente. Está na capacidade de tomar decisões sob condições extremas, em um ambiente onde tudo é diferente do que conhecemos na Terra, sem gravidade adequada, sem ciclos naturais de dia e noite, sem referências básicas que o organismo usa para se regular, o corpo entra em um estado de desorientação. E quando isso acontece, não estamos falando apenas de desconforto. Estamos falando de queda de desempenho, de falhas cognitivas e de riscos reais para a missão. Agora vem o ponto que quase ninguém percebe. Para lidar com esse problema crítico, a NASA recorreu a uma tecnologia desenvolvida no Brasil. Um dispositivo que à primeira vista parece simples, mas que na prática atua diretamente sobre um dos fatores mais decisivos para o sucesso de qualquer missão espacial: o funcionamento da mente humana. E é justamente essa peça silenciosa que começa a revelar o verdadeiro papel do Brasil nessa nova corrida espacial. No centro da missão Artemis II, existe um fator que raramente recebe a devida atenção, mas que pode determinar o sucesso ou o fracasso de toda a operação: o estado físico e mental dos astronautas. Não basta que eles estejam vivos ou protegidos dentro da nave. Eles precisam estar lúcidos, concentrados e capazes de tomar decisões rápidas em situações de alta pressão. E isso depende diretamente de um elemento muitas vezes ignorado: a qualidade do sono. Foi exatamente nesse ponto que uma tecnologia brasileira entrou em cena. Um dispositivo chamado actígrafo, desenvolvido por uma startup paulista com apoio da FAPESP, passou a ser utilizado pela NASA para monitorar com precisão os padrões de sono, a atividade física e a exposição à luz dos astronautas durante a missão. À primeira vista, pode parecer apenas um acessório tecnológico, algo complementar. Mas quando analisamos o contexto, a importância desse dispositivo cresce de forma significativa. No espaço, o corpo humano não responde da mesma forma que na Terra. O simples ato de dormir deixa de ser natural. O organismo perde suas referências básicas e entra em um estado de desregulação. E é justamente aí que o actígrafo se torna essencial. Ele funciona como uma espécie de tradutor do corpo humano, transformando sinais invisíveis em dados concretos. Ele permite entender quando o astronauta realmente descansou, quando está em estado de alerta, e como o ambiente está influenciando seu organismo. Isso muda completamente o jogo, porque, em vez de reagir a problemas depois que eles acontecem, a missão passa a ter a capacidade de antecipar riscos. E em um ambiente onde qualquer erro pode ter consequências irreversíveis, antecipar significa sobreviver. Quando se aprofunda o olhar sobre esse dispositivo, fica claro que ele está longe de ser apenas uma pulseira inteligente comum. O actígrafo brasileiro foi projetado para capturar informações que, na prática, revelam o funcionamento interno do corpo humano em um ambiente totalmente hostil. Ele não se limita a registrar movimentos ou indicar períodos de atividade. Ele mede diferentes espectros de luz e monitora a temperatura corporal com precisão, 2 elementos fundamentais para entender o ritmo circadiano. Esse ritmo é o que regula praticamente tudo no organismo humano: sono, estado de alerta, liberação de hormônios e até a capacidade de concentração. Na Terra, ele funciona de forma sincronizada com o ciclo natural de dia e noite.
Mas no espaço, essa referência desaparece completamente. Astronautas podem experimentar vários dias em poucas horas ou permanecer longos períodos sem qualquer variação de luz. O resultado disso é uma desorganização profunda. O cérebro deixa de antecipar o momento de descanso, o corpo perde eficiência e a sensação de fadiga se torna constante. E é exatamente nesse ponto que o atígrafo se torna estratégico. Ele consegue identificar não apenas a quantidade de luz, mas o tipo de luz ao qual o astronauta está exposto, incluindo a chamada luz melanópica, que influencia diretamente a produção de melatonina, o hormônio responsável pelo sono. Isso significa que o dispositivo não apenas observa o ambiente, ele interpreta como esse ambiente está afetando o organismo em tempo real. E essa capacidade levanta uma questão inevitável. Em um cenário tão crítico, ter dados precisos sobre o funcionamento humano não é apenas útil, é indispensável. É aqui que o cenário se torna ainda mais crítico. A privação de sono no espaço não é um simples desconforto ou um detalhe operacional. Ela é um dos maiores riscos silenciosos de qualquer missão de longa duração. Quando o corpo não descansa corretamente, os impactos vão muito além do cansaço. A capacidade de raciocínio diminui, o tempo de reação fica mais lento e o julgamento pode ser comprometido. Em um ambiente onde cada decisão precisa ser precisa, isso representa um perigo real. A NASA já conhece esse problema há anos. Estudos mostram que astronautas frequentemente dormem menos do que o necessário durante missões, e essa privação acumulada pode afetar diretamente o desempenho. Mas até então, monitorar esse processo com precisão sempre foi um desafio. É exatamente nesse ponto que o actígrafo brasileiro se destaca de forma decisiva. O diferencial não está apenas na coleta de dados, mas na integração dessas informações. O dispositivo combina análise de movimento, exposição à luz e variações de temperatura corporal em um único sistema. E vai além ao identificar padrões relacionados à luz melanópica, permitindo entender como o cérebro está reagindo ao ambiente luminoso. Na prática, isso transforma o dispositivo em uma ferramenta estratégica. Ele não apenas registra o que aconteceu, mas ajuda a prever o que pode acontecer. Ele permite identificar sinais de desregulação antes que eles se tornem um problema maior. E isso muda completamente a abordagem da missão, que deixa de ser reativa e passa a ser preventiva. Porque no espaço, esperar o problema aparecer pode ser tarde demais. Quando todas essas informações se conectam, o que emerge não é apenas uma inovação tecnológica, mas uma mudança de paradigma. O Brasil não entregou simplesmente um dispositivo auxiliar. Entregou uma solução para um dos pontos mais sensíveis da exploração espacial: a limitação do corpo humano fora da Terra. Até pouco tempo, grande parte do foco das missões estava concentrada na engenharia da nave, nos sistemas de propulsão e na segurança estrutural. Mas existe um fator que não pode ser substituído nem automatizado: o desempenho humano. E esse desempenho depende diretamente do equilíbrio biológico. Quando esse equilíbrio falha, todo o resto fica vulnerável. O actígrafo brasileiro atua exatamente nesse ponto crítico. Ele permite que a NASA compreenda, com um nível de detalhe muito maior, como os astronautas estão reagindo ao ambiente espacial, não apenas em termos físicos, mas também cognitivos. Ele transforma dados fisiológicos em informações estratégicas, capazes de orientar decisões operacionais dentro da missão. Isso significa que, pela primeira vez, existe uma capacidade mais refinada de antecipar falhas relacionadas ao sono, ao cansaço e à desregulação do organismo. Não se trata de controlar o corpo humano, mas de reduzir a imprevisibilidade. Em um ambiente onde quase tudo é incerto, essa previsibilidade se torna uma vantagem enorme. Sem esse tipo de tecnologia, cada missão dependeria de um organismo constantemente pressionado, tentando se adaptar sem referências claras. Com ela, existe a possibilidade de ajustar rotinas, ambientes e estímulos para manter os astronautas em condições ideais. No final, o que o Brasil entregou não foi apenas tecnologia. Foi uma forma de manter a mente humana funcional no ambiente mais extremo já enfrentado pela nossa espécie.
Agora a história deixa de ser apenas sobre tecnologia e passa a ser sobre percepção. Porque se uma contribuição tão decisiva conseguiu permanecer fora do radar da maioria das pessoas, isso levanta uma questão inevitável. O que mais está acontecendo nos bastidores da exploração espacial que simplesmente não chega até o público? A ideia de que apenas grandes potências dominam completamente esse cenário começa a perder força quando você observa esses detalhes. A realidade é muito mais complexa. Inovações críticas podem surgir de lugares inesperados, e muitas vezes são essas soluções discretas que sustentam os maiores avanços. Isso muda completamente a forma de enxergar o futuro. Porque não se trata apenas de quem lança foguetes ou quem aparece nas transmissões. Trata-se de quem resolve problemas reais, daqueles que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença quando a missão está em andamento. E talvez essa seja a parte mais interessante de toda essa história. O que parece pequeno, simples ou até secundário pode, na prática, ser o elemento que garante que tudo funcione. Pode ser a diferença entre controle e caos, entre precisão e erro. Então a pergunta que fica é inevitável. Quantas outras tecnologias estão hoje operando em silêncio, moldando?